Seja bem-vindo ao canal Além do Véu TV. Aqui você encontra mensagens e nossas séries especiais que vão te inspirar a viver uma vida muito melhor. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Dá um grito de aleluia. Levanta as duas mãos para o céu, que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos e tudo que você fizer. Por onde você passar, o Senhor seja contigo. Renove a tua saúde, fortaleça o teu físico, renove a tua mente, te dê boas palavras para profetizar milagres. Que esse finalzinho de 2019 seja extraordinário. Deus coloque cada coisa em seu lugar e prepare você para voar em 2020 para a glória de Deus. Quem acredita nisso? Segura na mão de quem está do teu lado e diga assim: Deus tem um milagre especial te esperando. Diga, Ele faz além do que pedimos ou pensamos, pelo poder dEle que em nós opera. Quem crê que enquanto nós estamos aqui, Deus está atuando? Está atuando na tua casa, no teu trabalho, num parente distante, num filho, num marido, em alguém da tua família que não está aqui. Quem crê nisso? Eu acredito que nós estamos num ambiente onde Deus opera milagres. E Ele vai operar na nossa vida hoje de forma extraordinária. Feliz de estar aqui hoje. Da outra vez não deu, mas chegamos bem. Estou aqui com a Érica, Ana Júlia, Mariana, só o Luiz que não veio. Ele foi resolver um negócio, não chegou em Suzana a tempo, mas queríamos estar com toda a família aqui. E muito feliz de estar nessa casa, deve acompanhar tudo que está acontecendo. Eu tive o privilégio de estar aqui na primeira noite. Então, primeira noite, primeira pregação, isso aí eu vou entrar para a história. Então, glória a Deus por isso. Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. E vamos trabalhar. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3. A partir do verso de número 8. Aleluia. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, a partir do verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor: e perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. 9. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou-nos, os 3 reis, para nos entregar na mão de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui algum profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui e era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: nada tenho a ver com você, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. 14. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água, e vocês e seus rebanhos e seus animais beberão. 18. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Que Deus nos dirija nesta palavra hoje. Bom, Israel, como você sabe, logo depois do reinado de Roboão, filho de Salomão, se divide em 2 reinos. Reino do norte e reino do sul. Reino do norte, Israel,
capital Samaria, Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. A maior parte das tribos fica em Israel, Judá fica em Jerusalém, no reino de Judá, e os dois reis se dividem. O rei Jorão, ele é filho de Acabe com Jezabel, família ruim, gente ruim. Quando Acabe morre, logo o filho mais velho assume e reina por pouco tempo, e logo o reino cai em Jorão. O rei de Moabe, que pagava imposto para Israel, que pagava um imposto anual de ovelhas, de lã, de carne, ele diz: o novo rei é fraco, eu vou parar de pagar o imposto, vou parar de pagar o tributo e vou me rebelar. O rei Jorão não pode deixar isso acontecer, primeiro porque pede receita, e segundo que já começa perdendo moral. O que ele faz? Monta uma companhia de reis. Junta ele o rei de Israel, manda um recado para o seu amigo Josafá, rei de Judá, fala: vamos nos unir. Junta mais o rei de Edom, e é onde a gente chega no verso 8, que foi o nosso primeiro verso. Porque caminho subiremos, por onde vamos? E eles dizem assim: vamos pelo caminho do deserto. Vamos pelo caminho do deserto. Segure na mão de alguém perto de você e diga: o deserto pode ser uma boa estratégia. Diga: no deserto milagres acontecem. No milagre Deus se revela. No milagre, no deserto o pão multiplica. Quantos acreditam que Deus pode fazer do seu deserto um lugar de milagres? Não temos deserto. Posso ouvir um amém? O deserto com Deus floresce, o deserto com Deus tem fontes de água. Dê um aplauso a Ele. Diga glória a Deus. Bom, eles estão e começa uma marcha de 7 dias e logo a água acaba. 7 dias a água acaba. Não tem água para os soldados, não tem água para os animais, não tem água para o gado. O exército começa a padecer de seca, ou seja, aquela empreitada já parecia fadada ao fracasso. Vai perder, não tem chance. Se chegar diante do inimigo, chega com fome e sede. Fracasso. Então começa um processo para reverter o quadro. E eu acredito que Deus me trouxe aqui para expor esta palavra para você, porque Deus vai virar o quadro de muita gente neste lugar. Nosso Deus é um especialista em viradas. Posso ouvir um amém? E então eles vão começar esse processo por um caminho: o desejo de uma visão. Diga comigo: o desejo de uma visão. Se você observar comigo o verso de número 11, você vai perceber que ele perguntou. Você vai perceber que ele consultou. Você vai perceber que ele buscou um profeta. Percebe que ele está aberto a receber instrução. Diga comigo: instrução. Uma instrução muda um destino. Posso ouvir um amém? Uma instrução muda uma história. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Se você observar comigo o texto, ele diz assim: olha, o que a gente pode fazer? Perguntou: será que não há aqui algum profeta do Senhor? Perguntou, buscou um profeta. Logo, ele fala assim: para que possamos consultar o Senhor. E alguém, um conselheiro, olha só, ele faz uma pergunta, ele quer um profeta, ele deseja fazer uma consulta, ele tem um conselheiro. Eu lhe pergunto: você tem buscado conselho? Quer viver uma virada? Quer ver o impossível? Busque um conselho do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Busque um conselho do Senhor. Pessoas fechadas dificilmente encontram solução. Pessoas que não estão prontas para ouvir, dificilmente saem do problema que estão. Todo bom rei na Bíblia teve um conselheiro. Se você olhar a história dos reis de Israel, todo bom rei na Bíblia tinha um conselheiro. Tinha alguém para dar uma palavra, tinha alguém para dar uma direção, tinha alguém para consultar. Quer viver uma virada? Busque conselheiros. Muitas pessoas têm padecido desgraças porque não têm ouvido conselho. Olha o que a Bíblia diz, eu vou ler alguns provérbios para você. Provérbios 13:10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Amém. Outro provérbio, 19:20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio.
Provérbios 20, 18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Quem sai à guerra precisa de orientação. Deus muitas vezes vai colocar um conselheiro, um profeta, um pregador, um instrutor diante de você. Esteja atento à instrução. Muitas vezes um profeta de Deus está falando e ele nem sabe do que está falando, mas está chegando até você com uma revelação clara. Muitas vezes eu posso estar pregando aqui, o pastor Davis pode estar pregando aqui, ou qualquer outro pode estar falando aqui, está chegando até você uma revelação clara de Deus, e nós nem temos noção do que você está vivendo. E às vezes você vai procurar e dizer: olha pastor, aquele dia o senhor deu uma palavra que foi muito certa, e você começa a falar, eu falei: mas eu falei isso? O que é isso, queridos? Isso, meus amados, é o Senhor falando ao seu coração e testificando. Tem conselho de Deus na casa do Senhor, tem sabedoria de Deus na casa dele. É por isso que você não perde a bênção de estar na casa do Senhor. A cada dia que você vem, tem uma palavra fresca, direcionada para fazer você habilidoso para vencer a guerra. Levante a tua mão e diga: com o conselho de Deus, eu venço essa guerra. Quantos podem dizer amém? Este culto aqui pode estar sendo a resposta para a saída da tua vida, para uma virada na tua história. Quem crê nisso? Ele começa a buscar conselho, então ele está aberto a aprender, ele está aberto a ouvir, e eu quero que você perceba que ele é um homem de posição. O que ele tem? Posição. E aí vai levar a gente para um segundo ponto. Primeiro, não é só que ele quer aprender. Segundo, é que ele tem uma atitude humilde. O orgulhoso nunca aprende. O orgulhoso sofre mais. O humilde está sempre aberto a uma nova informação. Diga glória a Deus. A humildade vem da mesma raiz de humanos, que vem da mesma raiz da palavra humus. Olha só, humus, humanos, humildade. Nós somos pó. Posso ouvir um amém? Nós somos pó. É por isso que a gente tem que ser humilde, ó. Humano, humilde, humus. Humus é terra, né? A gente foi tirado da onde? Do pó da... Por isso quem é pó da terra tem que ser humilde. Porque a nossa humanidade deve nos lembrar da nossa humildade. A mesma palavra nasce: humus, humilde, humano. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá muita graça ao humilde. A Bíblia diz que aquele que se exalta, Deus humilha, mas aquele que se humilha, Deus exalta. A Bíblia diz que quem chega no templo e começa a observar o outro é o fariseu dizendo: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como esse, não sou como aquele, não sou como aquele outro. Mas diz que de longe tinha um publicano que batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Enquanto um está dizendo: obrigado, porque eu sou melhor que este, melhor que aquele outro. O outro dizia: Senhor, eu não estou aqui para olhar para ninguém, é só para mim. E a Bíblia diz que um desceu como chegou, mas o outro desceu diferente, mudado, justificado. Se a gente chega na casa do Senhor com humildade, graça de Deus reina em nossa vida. Quer ver graça de Deus operar? Quebranta a sua vida, se humilha diante de Deus, se quebranta diante dele, você vai perceber graça de Deus operando. Deus resiste soberbos, mas dá muita graça aos humildes. E onde que eu vejo que esses homens tinham humildade? Primeiro, porque ele busca informação. E segundo, quando eles descobrem onde está o profeta. Ele começa a dizer: não tem aqui algum profeta de Deus? Alguém que a gente pode consultar? E alguém disse para eles assim: ó, está aqui no meio dos soldados o Eliseu. Eliseu se alistou. Está aqui com a turma. E ele era auxiliar de Elias. E aí tem um texto da Bíblia aqui que me encanta, porque diz que os 3 reis desceram a ele. Ora, o que seria o comum? Que os reis fizessem ele? Vir a eles. Mas o que os reis fizeram? Foram até ele. Até que alguém esteja disposto a descer, a palavra de Deus nunca vai encaixar no seu coração. Até que alguém esteja disposto a descer, a palavra de Deus nunca vai se revelar plenamente a ele.
Até que alguém esteja disposto a descer, jamais você vai ter a experiência do que é a exaltação de Deus. E Deus está querendo te exaltar. Deus está querendo te levantar. Até que alguém esteja disposto a baixar, nunca vai saber o que é uma verdadeira subida. Sabe que a Bíblia diz que nós devemos ter um sentimento como o de Jesus. Um sentimento de descida, um desejo de descer. Olha o que a Bíblia diz, Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou e tomou a forma de homem, como homem se humilhou, assumindo a forma de servo, e como servo se entregou à morte, e à morte de cruz. O que começa dizendo? Que vocês têm o sentimento de Jesus, que sendo igual a Deus, se fez homem, sendo homem, se fez servo, sendo servo, se sujeita à morte, e sendo a morte, morte de... Mas a Bíblia vira o texto e diz assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, aleluia, ao qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Ele desce para depois subir. A gente está precisando é descer um pouco mais, porque quando a gente tem a humildade, a gente ouve. Quando a gente tem humildade, a gente aprende. Quando a gente tem humildade, as nossas defesas estão lá embaixo, e a gente está suscetível ao que Deus está fluindo na igreja. Alguém está comigo aqui? É interessante, olha só, é um princípio bíblico. Olha como as pessoas podem ser honradas, abençoadas, se elas compreenderem isso. Olha aqui, Jesus é igual a Deus, sim ou não? Mas aí Jesus se submete para servir o Pai. Em Romanos 8 diz que nós nos tornamos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiro significa que a gente herda junto. Jesus era igual a Deus, se colocou debaixo dele. Eu e você nos tornamos co-herdeiros, ficamos igual a Jesus. Aí a gente faz o quê? Se coloca abaixo de Jesus. Olha que tremendo. Aí vem o texto lá de Efésios capítulo 5, que as mulheres ficam doidas quando a gente fala, que aí fala que a mulher tem que estar submissa ao marido. O homem e a mulher são criados iguais. Aí a mulher vem e se submete à missão do marido, ao apoio do marido, a estar com ele. Percebe que ela está fazendo o que Jesus fez, o que a gente deve fazer, o que todos devem fazer. É por isso que a Bíblia não diz lá que só um tem que se sujeitar. A Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros. Todos devem se sujeitar. Se você pegar lá Efésios 5, vai dizer o seguinte: mulher, sujeita ao seu marido. Marido, morre pela tua mulher, se sujeita a ela, o que precisar. Pai, se sujeita para servir os filhos. Filho, se sujeite para servir o pai. Patrão, se sujeita ao empregado. Empregado, se sujeita ao patrão. Todo mundo se sujeita a todo mundo, e assim dá certo. Se todo mundo se coloca para servir o outro, se todo mundo se coloca em favor do outro, sabe o que começa a acontecer? Um processo de honra começa a levantar a nossa vida. Portanto, hoje eu creio que todo orgulho, altivez pode cair por terra, se a gente dizer: Senhor, eu vou descer, eu vou ouvir. Sabe, num auditório como esse, é bem provável que tem dois tipos de pessoas. Tem gente que sabe que é melhor do que eu. Aí diz assim: não quero saber o que ele está falando, não. Sou melhor que ele. E tem outro tipo, que também sabe que é melhor que eu. Ou seja, todo mundo é melhor que eu. Mas que diz assim: eu vou ouvir. Eu vou escutar. Quando você tem o espírito da humildade, as defesas baixam. E a palavra de Deus te alcança. O problema é que muita gente, por causa da posição, do nome, do título, da formação, se torna resistente. E a palavra de Deus já não alcança mais, já não chega mais, já não atinge mais. Porque a pessoa está tentando adivinhar onde eu vou chegar com a mensagem, em vez de receber aquilo que Deus está falando. O que eu vejo nesses reis é que esses reis falam o seguinte: é com ele que está a palavra de Deus. Eu não estou descendo para Eliseu, eu estou descendo para a palavra que está na vida de Eliseu.
Quando você vem ouvir, você não está descendo para o pastor, você está descendo para a palavra que está sendo ministrada pelo pastor. Quando você vem à igreja, você não está descendo para a autoridade, o líder ou quem assuma a plataforma, você está descendo para a palavra que rege e governa esta casa. É por isso que quando você desce na presença de Deus, a Bíblia diz que Deus pega então os que se humilham, e a estes dá muita graça, Ele os exalta, para que fique evidente que a glória é toda dele. Por favor, dê um aplauso ao Senhor nessa noite. Dê um glória a Deus aí. Diga comigo, a humildade é a chave para receber algo novo. Sabe por que muitas pessoas não estão recebendo algo novo? Porque não descem, porque não são humildes para buscar, porque só a humildade é a chave para algo novo. Se eu achar que estou pleno, se eu achar que eu sei tudo, como algo novo pode ser acrescentado em minha vida? A humildade é a chave para uma coisa nova. Você vai ter uma nova experiência com Deus humildemente. Você vai ter uma nova experiência com Deus com humildade. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 5:5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Amém. A humildade é a chave para receber. Aleluia. A humildade é a chave para receber. Tiago 4:5 diz assim: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém. A humildade te dá acesso à sabedoria. Quem tem a palavra? Eliseu. Pois vamos lá. A humildade, aleluia, te dá acesso ao favor de Deus. Quem crê nisso? E é interessante que então os 3 reis descem. Os 3 reis descem, buscando resposta, buscando aprender algo novo, buscando uma direção de Deus. E quando eles chegam, você vai notar uma animosidade entre Eliseu e Jorão, rei de Israel. Jorão, como eu disse para vocês, é um dos filhos de Acabe e Jezabel. Aquele casal ímpio, que dominou o reino de Israel, que perseguiu os profetas, inclusive Elias, o mentor de Eliseu. Aquele rei ímpio que sustentou profetas de Baal, implementou o culto de Baal e muitas atrocidades pelo reino. Quando ele chega, uma animosidade, um ambiente hostil. Eliseu olha para Jorão e disse assim: que tenho eu contigo? Vai buscar os profetas da tua mãe, os profetas do teu pai. Olha só. Existe um afastamento entre Eliseu e Jorão. E aqui vem uma outra chave que você precisa ter na sua vida. Todo mundo precisa de um intercessor. Todo mundo precisa de um intercessor. Vou te mostrar. 2 irmãos aqui, dois rapazes. Pode ser vocês 2 aqui, vem cá. 2 aqui, rapidinho. Isso, pode ser, isso. Vocês 2, vem cá. Rapidinho. 2 irmãos aqui. Sabe aqui, por favor. Glória a Deus. Você é Eliseu. Você é o Jorão. O que acontece quando você olha o texto? Olha lá. Diz que eles estão separados. Eliseu e Jorão não se dão. Eliseu, Jorão não se dão. O que Eliseu diz? Vai buscar os profetas da tua mãe, vai buscar os profetas do teu pai. Estão separados, sim ou não? Agora, olha o que Eliseu diz no texto. Ele diz assim: se eu não respeitasse Josafá, rei de Israel, eu não te receberia. Você está vendo essa seção que está entre os dois?
esse espaço que está entre os dois, precisa de um intercessor. Quem é o intercessor aqui? Josafá. Eliseu diz: por meio de Josafá, eu te atendo. Por meio de Josafá, eu te dou uma palavra. Por meio de Josafá, eu ministro um milagre. Não é lindo isso? Eles estão separados, há uma seção entre eles. Mas Josafá faz o quê? Se coloca como intercessor. Deus pode usar você como intercessor. Talvez você esteja aqui por causa de um intercessor. Talvez você esteja recebendo de Deus nesses dias. Recebendo de Deus nesses dias porque alguém tem colocado a vida dele diante do Senhor em teu favor. Todos nós precisamos de alguém que possa ser o intercessor. Inteligente foi Jorão, que sabendo que estava longe de Deus, sabendo que estava em desacordo com Deus, sabendo que o seu reino estava comprometido, mas decidiu ficar perto de alguém que tinha acesso. Não abra mão de ter pessoas com acesso na sua vida. Posso ouvir um amém? Agora, o que isso mostra para nós? Só esse verso 14 podemos pregar o evangelho todo. Sabe por quê? Vamos mudar o papel. Você não é mais Eliseu. Faz uma volta aqui. Agora você girou, é Deus. Quem é ele agora? Deus. Você faz a volta, não é mais Jorão. Sabe quem é ele? Você. E a Bíblia diz que nós, por conta dos nossos pecados, éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós, por conta das nossas falhas, éramos afastados de Deus. A Bíblia diz que nós, a nossa humanidade corrompida e caída em Adão, se separou de Deus. Mas todo mundo precisa de um intercessor. E então veio, não Josafá, veio Jesus. E conectou você e Deus novamente. E assim como Josafá foi um instrumento, assim Deus está usando Jesus como instrumento. Essa é a história do evangelho, querido. Eliseu recebeu Jorão pelo mérito de Josafá. Deus me recebe, te recebe pelos méritos de Jesus. Jorão naquele dia saiu encaminhado para um milagre. Sabe por quê? Porque tinha um intercessor que conectou ele com o profeta. Eu e você vamos sair daqui hoje encaminhados para o milagre, porque temos Jesus, intercessor entre Deus e os homens, aquele que se colocou entre nós e a nosso favor. Por favor, dê um aplauso ao Senhor. Você está recebendo os créditos de Jesus. Obrigado, irmãos. Diga glória a Deus. Aleluia. Segure na mão de alguém, olhe para as pessoas e diga: você pode ser atendido hoje. Não pelo seu mérito, mas pelos créditos de Jesus. Talvez você se sinta tão fraco e falho como Jorão. Mas Jorão estava andando com alguém que tinha crédito. Irmãos, eu sei da minha fraqueza, sei da minha debilidade, mas eu tenho andado com um que tem crédito. Todo crédito. A ele foi dado o nome acima de todo o nome. Portanto, é apoiado no mérito de Cristo que eu tenho me conectado com Deus. Isso é tremendo. E conectado ao Senhor. O profeta diz assim: olha, é porque tem alguém com crédito entre nós. Senão a porta não estava aberta. Sabe o que está acontecendo aqui agora? O Espírito Santo está ministrando seu coração e mostrando para você que é pelo mérito de Cristo que isso vai acontecer. E é na conta de Jesus que isso vai acontecer. Eliseu disse assim: eu não te receberia, mas como tem alguém com crédito junto, você decidiu andar com alguém que tem crédito. É por isso que você tem que andar com Jesus.
faça o seguinte, traz um harpista. Cadê o nosso tecladista? Está por perto aí? Oh, tecladista crente, assiste culto. Glória a Deus. Tem lugar que não assiste, né? Aí ele falou assim, ó, traz um tangedor. E a Bíblia diz que então começou a tocar. E de repente eles deixaram de focar na necessidade e começaram a focar na presença. Não sei se você entende isso. Às vezes a gente vem para a igreja tão focado na necessidade e esquece da presença. Às vezes a gente vem para a igreja tão tomado pelos nossos problemas e esquece da presença. E a gente vem aqui e volta com o problema do mesmo tamanho ou maior, ou volta com a necessidade do mesmo tamanho ou menor, e você pergunta assim, uau, mas o que aconteceu? Sabe por quê? Porque talvez as pessoas estão indo à igreja adorar os seus problemas, servir os seus problemas, falar dos seus problemas. De repente Eliseu diz assim, vamos tirar o foco da necessidade, é a água que vocês querem, pois tem um rio que corre do céu, tem fonte de águas vivas. E então ele começa ali no momento, o tecladista vai tocando, o harpista vai tocando, o som vai chegando, e de repente eles já não estão mais olhando para o que está faltando, mas estão olhando para o que está sobrando. E o que está sobrando? A mão do Senhor veio sobre ele. De repente um ambiente glorioso começou a tomar conta daquele lugar. Eles estão no meio do deserto. O deserto tem uma característica, não tem nada. Isso é deserto. Deserto tem outra característica, você anda e o cenário não muda. Deserto é aquele lugar onde tudo é contado, tudo é limitado, tudo é apertado. Deserto é aquele lugar que você não sabe se sobrevive mais um dia. Mas amados, de repente aquele homem diz para eles, vamos parar de buscar apenas a água e vamos nos concentrar na presença. Deixa eu te dizer uma coisa, observe a presença e a presença vai te guiar. Observe a presença e ela vai te fortalecer. Observe a presença e ela vai te sarar. Talvez você está alimentando os seus problemas, inclusive no culto. Eu não vim adorar a minha doença, eu não vim adorar a minha necessidade, eu vim adorar aquele que é precioso para mim, o amor da minha alma, Jesus de Nazaré. De repente, em vez de cavar poço, o que eles estão fazendo? Estão adorando. Em vez de buscar água, o que eles estão fazendo? Estão adorando. Talvez, meu irmão, é isso que você está precisando, parar de tentar resolver o seu problema e desfrutar da presença, porque na presença tem resposta, na presença tem milagre, na presença tem saúde, na presença tem vida. E de repente o ambiente foi tomando, e o instrumento foi tocando, e a presença foi inundando aquele lugar. Eu imagino que logo alguém já começou a adorar e a fazer um cântico, recitar um salmo de Davi. Talvez Eliseu fechou seus olhos e começou a agitar as suas mãos para o céu, eu não sei. Talvez alguém que estava ali sedento começa a chacoalhar o seu corpo de um lado para o outro e dizer, Senhor, obrigado. Obrigado, pois o Senhor é bom. Obrigado, pois o Senhor lá no deserto saciou a sede de Moisés e aquela multidão. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Logo o ambiente da necessidade é vencido por um ambiente de louvor. Diga comigo, o ambiente da necessidade sempre será vencido por um ambiente de louvor. E ele descreve dizendo assim, a mão do Senhor veio sobre ele, o poder do Senhor veio sobre ele, a glória do Senhor o envolveu. Aleluia. A glória do Senhor o envolveu. E então vem a palavra profética. E ele diz assim, verso 16, assim diz o Senhor. Esse ambiente é ambiente para você falar coisas extraordinárias. Esse ambiente é ambiente para você falar coisas tremendas.
Esse ambiente é ambiente para você falar coisas impossíveis. Esse ambiente é ambiente para você abrir a sua boca e falar de coisas impossíveis. Ele disse: assim diz o Senhor, vocês não vão ver chuva, vocês não vão ver vento, não vai haver sinal, não vai haver prova física, material, mas de forma sobrenatural. Amanhã, este vale vai se encher de muita água. De muita água. Então cavem cisternas. Cavem cisternas. Muitas cisternas. Cavem muitas cisternas. Eu queria que você notasse o verso 16, ele ressalta isso: cavem muitas cisternas. Diga comigo: muito. Diga de novo: muito. Deus é o Deus do muito, gente. Não importa se você começa no pouco, Ele é o Deus do muito. É o respeito pelo pouco que te leva ao muito. Quem é fiel no pouco, chega no muito. O que você tem que aprender é que Deus nunca teve problema com o pouco. Quem tem problema com pouco sou eu. Quem tem problema com pouco é você. Deus nunca teve problema. A Bíblia diz: Ele livra com muito ou com pouco. Ele livra com o grande ou com o pequeno. Quem está comigo? Ele livra. Muitas fazem muitas covas. E se você fizer muitas covas, o verso 16 diz: isso vai ficar cheio. Isso vai ficar cheio. Esse dia Davis mandou uma mensagem: estou pondo mais 100 cadeiras. O que você cava fica cheio. O que você põe fica cheio. O que você propõe fica cheio. Aleluia. Um cesto a mais fica cheio. Uma vasilha a mais fica cheia. Uma cadeira a mais fica cheia. Faz muito e o muito vai ser cheio. E essa palavra ela vai tomando dimensões extraordinárias, que ele começa falando 16, muito. 17 ele fala cheio. E no 18 ele diz: isso é pouco. Olha como ele vai subindo, ele fala assim: cave, espere muito. Porque o muito que você vai esperar vai ser cheio. E quando o muito que você esperou estiver cheio, lembra, é pouco. Mas alguém podia dizer: no meio do deserto isso é impossível. Para quem busca a sabedoria de Deus, para quem tem um intercessor que o coloca em contato com a revelação de Deus, para quem é humilde para se quebrantar diante da palavra do Senhor, pode esperar muito, porque o muito vai se encher. E quando você vê o muito cheio, lembra, isso ainda é pouco. Profetize para alguém perto de você, diga: se prepare para o muito. Diga para ele: o muito vai se encher. E quando esse muito estiver cheio, lembre que para Deus ainda é pouco. Além do verso, Santo André: se prepare para o muito. O muito vai encher. E quando estiver cheio, lembra, Deus está dizendo: ainda é pouco. Quem pode dar glória a Deus aí? E alguém pode dizer: como pode ser? É impossível. Deserto, sem vento,
nem chuva. Ok, se é deserto, não tem rio, não tem fonte, não tem poço, mas pode vir um vento, e esse vento trazer uma nuvem, e essa nuvem trazer água. Mas ele diz, é deserto, não tem vento, não tem nuvem. Diga assim comigo, diga: começa difícil, fica impossível, aí Deus faz. Diga para alguém perto de você, diga: começa difícil, fica impossível, aí Deus faz. Eu não sei como você vê o seu Deus, mas esse meu Deus, esse nosso Deus adora se exibir. Não, deixa ficar mais difícil, aí eu vou lá. Senhor, Lázaro está doente, uma gripe forte, corre lá. Eu vou, não. Eu coroar a gripe, não, deixa morrer. Aleluia. E depois de morrer, deixa enterrado 4 dias. Aí eu vou. Adoro se exibir. Toque alguém e diga: ele não está atrasado, só está ampliando o tamanho do milagre. Começa difícil, fica impossível, Deus faz. Aí ele falou assim: se eu mandar um vento e uma chuva, é possível. Aí ele falou assim: hoje eu não quero usar métodos convencionais. Você não vai ver chuva, você não vai ver vento, e mesmo assim, sem que você veja nada, eu vou pegar as muitas covas que você cavou, e o seu muito vai ser cheio. E quando você vê o seu muito cheio, lembra que para mim ainda é pouco. E o que a Bíblia diz? Que no dia seguinte, enquanto os sacerdotes ofereciam a oferta de cereais, as águas vieram. Simplesmente vieram. A Bíblia diz que a bênção do Senhor nos persegue, que a bênção do Senhor vem em nossa direção, que o rio de Deus corre à nossa direção. A bênção não é um lugar para onde eu estou indo, a bênção é algo que está me alcançando, a bênção vem em minha direção. A Bíblia diz que a água começou a descer, a água começou a vir na direção deles, e você diz assim: mas o que é isso? Eu vou lhe dizer o que é. Sabe o que acontece? Deus fez chover lá numa montanha, lá longe, e as águas que caíram lá, por caminhos tortuosos, sinuosos e inexplicáveis, fizeram do deserto um lugar de fontes. Deixa eu dizer para você, enquanto nós estamos aqui, Deus está fazendo chover em alguma casa. Enquanto nós estamos aqui, Deus está fazendo chover em algum hospital. Enquanto nós estamos aqui, Deus está fazendo chover na diretoria de alguma empresa, na cabeça de algum diretor, de algum gerente. Enquanto nós estamos aqui, Deus está fazendo chover na cabeça de um juiz, de um deputado. Deus está fazendo chover na cabeça de uma autoridade, de alguém que está longe. E de repente você está dizendo: é impossível. Ele está dizendo: eu estou fazendo chover lá longe, eu estou fazendo chover lá longe, e de alguma maneira o que eu estou mexendo lá vai te atingir aqui. Ele disse a Joel, ele disse assim: Joel, eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer na economia das nações, vou fazer com que a riqueza delas venha a Israel. Ele disse a Ageu, breve eu abalarei as nações, e as riquezas das nações virão até esta casa. O que ele está dizendo: eu trabalho longe, você percebe aqui. Segure na mão de alguém e diga: Deus trabalha longe, para que você receba aqui.
enquanto eles estão aqui cavando, Deus está em algum lugar longínquo, numa montanha, fazendo chover, derretendo neve e gelo. E eles estão cavando, não vê chuva nem vê vento. 2 Coríntios 5:7. Diga comigo, não é por vista, é por fé. E no dia seguinte, uma enxurrada d'água veio. As muitas covas ficaram cheias. O muito ficou cheio. E o cheio ainda era, porque transbordou e passou. Eu tenho uns minutos e eu vou pregar agora. Isso aqui era só a introdução. É real. Isso aqui era só contando a história. Verso de número 21 e 22, que a gente não leu. Isso que eu falei. Agora é que eu não vou pregar. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados a posicionar-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam de frente dela, a água era o quê? Vem cá, Davis. Ele buscou o impossível de Deus. Desceu humildemente para ouvir um profeta. Trocou lamentar pela necessidade, pela adoração da presença. Cavou os poços e muitos poços ficaram cheios. E no dia que os seus poços ficaram cheios, ele viu que aquilo ainda era pouco. O muito ficou cheio, e o muito cheio ainda era pouco. Ele olha aquela água toda e ele está olhando a abundância de Deus. Ele olha aquela água que vazou e que passou, e ele está vendo o quê? Abundância de Deus. Mas a mesma visão no dia seguinte, quando o sol bate sobre ela, os homens de Moabe estão olhando e estão dizendo: é uma poça de sangue. Ele está vendo uma poça de água, e o inimigo está vendo uma poça de... Ele está vendo uma poça de água, e o inimigo está vendo uma poça de... O que é bênção para a tua vida é derrota para o adversário. Onde os outros estão vendo o teu fim, onde os outros estão vendo o ponto final, e eles falam assim: um tanto deste sangue é porque o exército dos israelitas e dos judeus se acabou. O inimigo estava vendo o teu fim nesse deserto, mas o sangue fala diferente. Para nós o sangue é purificação, para nós o sangue é vida, para nós o sangue é vitória, para nós o sangue é sucesso, para nós o sangue é triunfo, para nós o sangue é milagre, para nós o sangue é extraordinário, para nós o sangue é o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Ele está aqui olhando e dizendo: abundância de Deus, e o inimigo está dizendo: é morte, é derrota, é fim. Portanto, Deus te levou a uma posição hoje, onde o teu adversário está dizendo: é o sangue dele, é o fim dele, e ao mesmo tempo os seus olhos estão se abrindo, e você está dizendo: é vida de Deus, é milagre de Deus, é sinal de Deus. Ah, glória a Deus, glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor, dê um aplauso ao Senhor. A nossa vitória é pelo sangue de Jesus, a nossa vitória é a vitória que veio pelo sangue. Quantos podem dar glória a Deus? Fica de pé, por favor. Eu falei que essa era a pregação.
o que Deus fez, o inimigo disse assim: é o fim deles. Mas esse sangue está revelando a minha e a sua vitória. Quando Jesus foi à cruz, todos disseram: está acabado. E ele disse: não, só está começando. Quem sabe você entrou aqui hoje dizendo: esse deserto é o meu fim. E Deus está te dizendo: onde homens comuns veem sangue, os meus servos veem vida. Onde homens comuns veem um fim, os meus servos veem vitória, veem sucesso, veem começo. Onde homens comuns, pessoas comuns, que não me buscam, não me veem, não me percebem, olham com os olhos naturais, são confundidas, estão vendo morte e tragédia. Onde o teu Deus está revelando vida e vitória. Levante as tuas mãos e diga: onde muitos estão vendo morte e tragédia, eu estou vendo sobrenatural, vida e vitória da parte de Deus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Dá um grito de glória a Deus, diga aleluia. Havia uma sentença e eles disseram: é o fim. Então os homens de Moabe disseram o seguinte: esse sangue todo significa uma coisa: acabou o exército de Israel, acabou o exército de Judá. Bora colher os despojos, bora pegar o que eles têm. Mas quando eles desceram lá, imaginando encontrar cadáveres mortos, encontraram um exército vivo e revigorado, porque beberam de águas vivas que vieram da presença de Deus. Talvez acham que quando você voltar hoje, você vai voltar derrotado. Quando você voltar para o trabalho amanhã, vai voltar derrotado. Talvez quando você voltar para a próxima consulta, disseram, ele vai estar pior, ela vai estar pior. Mas deixa eu te dizer, hoje tem água viva, água pura, água que revigora, água que nos restaure. É essa água que eu quero beber nesta noite. Cava um poço. Cava um poço de oração, cava um poço de louvor, cava um poço de fidelidade, cava um poço de ministério, cave um poço, cave outro, e de repente você vai perceber que Deus vai fazer a água chegar. E quando pensarem que é o teu fim, você vai estar mais renovado do que nunca, mais abençoado do que nunca, mais vivo do que nunca, aleluia. Levante as tuas mãos para o céu. Pai, eu oro nesta noite, eu sei que o Espírito Santo está derramado entre nós. Pai, eu oro esta noite para que a tua presença venha sobre os nossos corações. Pai, eu oro neste momento crendo e confiando que os milagres do Senhor já estão entre o teu povo. E ó Deus, onde o inimigo via fim e via derrota, nós declaramos que é tempo de abundância, é tempo de vitória, é tempo de restauração, é tempo de milagres para a glória do teu nome. Senhor, nos renova nas águas do teu Espírito. Bebe aí, meu irmão, bebe aí, minha irmã, e glorifica o Senhor. Ele renova a tua vida hoje. Receba do Espírito Santo neste lugar, receba da glória de Deus sobre a tua vida agora, e eu declaro, você vai estar mais vivo na próxima consulta. Você vai estar mais vigoroso na próxima reunião. Você vai estar mais forte no próximo embate. Você vai estar de pé quando todos esperavam te encontrar prostrado. Água viva de Deus te renova hoje. Água viva de Deus te renova neste lugar. Água viva de Deus te renova aqui. Quantos podem glorificar ao Senhor e aplaudir a Ele? Beba da água da vida. Beba da água da vida. Quando eles esperavam encontrar um exército derrotado, encontraram um exército vigoroso, porque bebeu de águas vivas. Jesus disse: se alguém tem sede no deserto da vida,
venha a mim e beba. Se alguém tem sede no deserto da vida, venha a mim e beba. Talvez você está marchando há 7 dias. O que 7 dias quer dizer? 7 dias quer dizer completo. A palavra 7 no hebraico, a palavra completo no hebraico é a mesma palavra, Shevá, completo. É por isso que você vê ciclos de 7 na Bíblia. Porque o 7 representa completo. Não é que você está há 7 dias no deserto. É que Deus está dizendo, completou o teu tempo de deserto. Completou o teu tempo no deserto na vida. E o dia que completa o teu deserto, o dia seguinte é dia de abundância. É dia de vitória. E hoje, nessa quarta-feira, Deus te trouxe nesta igreja para dizer, filho, eu quero matar a tua sede no deserto da vida. Se você puder humildemente reconhecer os teus pecados, reconhecer a tua necessidade, Ele diz, eu posso generosamente interceder por ti diante do Pai. Se você puder hoje confessar que precisa de Deus, Ele generosamente lhe estenderá a mão. Jesus disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba.